Bom dia, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. O café da manhã com o Rodrigo. É invenção, tá, gente? Mas vamos lá que eu quero falar mais um pouco sobre traumas. Vou esperar o Instagram avisar os meus seguidores. Semana passada eu fiz uma live na quinta-feira, logo pela manhã. Eu termino o gym, né, a academia, e venho correndo para cá para fazer a live. Eu espero que vocês aproveitem mais um pouco. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível para não ficar cansativo, né? Tá todo mundo frenético, a sociedade está mais agitada, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Tem gente de Portugal aqui, a Liliana. Um grande abraço para Portugal. Ela tá por aqui. Bom dia, Sami Len. Acho que é assim que fala. Bom dia, querido. Bom dia, Sami. Como é que você tá? Tudo bem por aí? Então, gente, eu fiz uma última live na quinta-feira. Te convido a assistir, onde eu trago um tema que é muito importante, sobre traumas, quais são os traumas, por que desenvolve, o que afeta na nossa vida. Não deixe de assistir. É a última live, ela está fixada no meu perfil. Eu acho que vai valer muito a pena você assistir essa live para aprender. E depois você pode ver essa e depois você pode voltar lá na outra, porque uma vai se encaixando com a outra, certo? Tá bom? A de hoje eu quero trazer um pouco. Eu tentei fazer de uma forma mais simples, mais objetiva. Quem me conhece sabe que eu sou direto, não dá vontade, não dá tempo de dar muitas voltas. Nós precisamos entender a importância de nos conhecer para saber que tipo de trauma eu tenho. Isso é fundamental. Nem todo mundo vai ter esse acesso, nem todo mundo vai curtir, gostar desse tema, porque mexe realmente na ferida, dá uma cutucada, às vezes machuca, você não sabe fazer um tipo de movimento até para você se proteger. Então, por isso a importância de se conhecer, por isso a importância de praticar o autoconhecimento, por isso a importância de procurar investir em saúde mental. Isso é infalível, certo, gente? Então, não deixe de ver a outra, né, live, ou live aula, e depois também que você assistir essa aqui, ou se quiser depois assiste essa. Eu vou deixar gravada, essa live também vai lá para o meu canal no YouTube, tá bom? E aí, para começar, como eu sempre iniciei semana passada, hoje eu já fiz a minha academia, a importância de fazer academia. Você precisa entender que muita gente faz terapia, compra cursos, né, de autoconhecimento, métodos, faz um monte de coisa. Aí você esquece de cuidar do corpo. Essa carcaça aqui, ela precisa de movimento. E cientificamente, o corpo precisa fazer esse tipo de movimento aqui fora para que a gente consiga liberar determinadas moléculas. Eu gosto de falar do quarteto da felicidade. Eu sempre que posso tenho trazido para vocês esse tema. A minha especialização é em psicologia positiva, então eu não posso deixar de falar. Esse quarteto da felicidade entra a endorfina, serotonina, dopamina e ocitocina. Todas as inas. Certo, gente? Elas representam e influenciam as nossas emoções e sentimentos para que a gente consiga ter mais sensações de bem-estar, para que a gente consiga alcançar uma autorrealização, um autodesenvolvimento. E para isso precisa que esse corpo movimente-se. Então, se você tiver dificuldade de praticar uma atividade física, tem vários conceitos, tem vários fatores que influenciam, fazem com que essa pessoa não consiga fazer atividade. Então tem que se amar, tem que se autovalorizar, tem que se aceitar desse jeito, tem que amar o seu corpo do jeito que você é. E para amar esse corpo, que é a carcaça, você precisa se conhecer aqui dentro. Aí entra a parte do autoconhecimento, onde você precisa saber os conceitos de alguns pilares, por exemplo, entendeu? E esses traumas, os quais eu tenho trazido aqui para vocês, hoje, por exemplo, o tema da live é por que você precisa curar esses traumas. Eu vou colocar aqui assim, né? Não é melhor? Porque você precisa curar
seus traumas. Traumas. Aqui, ó. Por que você precisa curar seus traumas? Pronto, enviei aqui. Aí agora eu vou fixar, né? Assim, né? Assim, fixar comentário. Pronto, aí fica mais fácil para quem estiver entrando, vendo. Por que será que você precisa curar esses traumas? Existe algo que a sociedade não ensina. Você não vai aprender isso em lugar nenhum. Ou tá aqui ou vai atrás de outro psicólogo, de outra pessoa que entende, que vai falar sobre trauma. Ou leitura, ou às vezes terapia também ajuda muito. Então tem coisas que você vai precisar buscar o conhecimento para você saber lidar melhor com tudo isso que está acontecendo aqui. Na infância, gente, é muito comum a criança passar por situações disfuncionais. É muito comum. Eu acredito que 100% passa. É difícil, não tem como não passar. Ah, mas eu tive uma infância maravilhosa. Quem sabe foi demais e agora você está querendo um pouco mais disso daí. Isso vai se tornar disfuncional na sua vida adulta. Então todo excesso ou toda falta vai causar algumas disfunções. E isso são excessos intrínsecos, né? Um acúmulo de excessos intrínsecos, e infelizmente você vai levar para a vida e vai começar a cobrar isso das pessoas, do dia a dia. E esse cérebro que recebe todas essas emoções e essas experiências, deixa um registro ali, né? Vamos imaginar que é um HD. Você recebe tudo isso e fica nesse HD. Nós podemos falar isso do inconsciente, segundo Freud, Jung. O Lacan também, as teorias da personalidade fala bastante sobre isso. Então você leva isso, deixa um registro lá de uma disfunção, de um excesso, de um sentimento amor demais, amor de menos, rejeição, abandono, humilhação, traição, enfim. Tem vários tipos de traumas que você desenvolve ainda na infância, no primeiro desenvolvimento, do 0 ao 6º, e isso reprime. No futuro você vai viver com base no que você está sentindo aqui dentro, nesse processo que fica reprimido, né? Nessas informações que ficam reprimidas. Só que você precisa aprender sobre isso. Eu estou falando tudo isso aqui, sabe? Mas como é que funciona tudo isso? Entendeu? É daí que entra o autoconhecimento, é daí que entra estudar. Quando você vai para a faculdade, quem já fez faculdade aqui alguma vez na vida? Ou estudou algum curso? Você já aprendeu de primeira o curso inteiro? Não. Você entra ali no primeiro semestre, aprende as primeiras matérias e elas vão unificando, né? Integrando as próximas até chegar no final você fazer um TCC, sei lá, alguma coisa assim parecida, e você recebe lá as notas e dali você sabe se passou ou não. Assim também é o autoconhecimento. Ninguém vai aprendendo assistindo, por exemplo, uma live como essa. Você precisa mergulhar, ter curiosidade, entender mais, por que isso, por que aquilo. O seu cérebro, ele tem capacidade de aprender um monte de coisa. Você sabia disso? Ele tem a capacidade. Nós temos essa capacidade. Tem pessoas que têm um atraso no intelectual, mas ok. Tem que ter o diagnóstico, tem que saber o que está acontecendo ali. Mas enquanto não tiver, você pode buscar. Só que existem as limitações, padrões que você traz da geração passada, às vezes uma herança geracional do seu pai, da sua mãe. A infância não teve tanta influência em leitura, buscar o conhecimento, instigar papais, mamães que não tiveram muito conhecimento, que não influenciaram pessoas, os filhos, a estudar, por exemplo, ou essa criança vai focar em alguma coisa aqui no externo, um tio, uma tia, um amigo, alguém que vai influenciar, ou essa pessoa não vai querer estudar. Então tudo depende do que você viveu na infância. Como foi sua infância? Se você pudesse voltar lá na sua infância, como seria ela? Como seria ela hoje? Será que aquela criança hoje tem capacidade de fazer alguma coisa que você já vive? Certamente não. Eu costumo falar sempre, trazer esse questionamento para os meus pacientes na clínica. Será que a sua criança consegue tomar uma decisão, essa que você está querendo tomar, essa que você está me perguntando para eu te ajudar? Será que ela consegue? A resposta é sempre não. Por quê? Porque essa criança ainda se faz presente, ela ainda está aí dentro de você e você não sabe. E nem sabia, certamente. Entende? E por isso eu vou tomar o meu café da manhã, um cafezinho. Aquele cafezinho abençoado, certo? Quem aceita um café, o dia começa depois do café, certo, gente? Um cafezinho para vocês aí. Servidos? Aí você vai olhando para a xícara aqui, ó, e ela bateu nos meus dentes. Repare que
Então, gente, o trauma tá tudo ali guardadinho num HD, você não sabe disso, vai vivendo, e por isso que você precisa saber por que que tem que curar esses traumas, a importância de curar. Ó, quando você não cura nenhum trauma, você vem para a sociedade com várias disfunções, certo? Tem pessoas que têm as disfunções e estão vivendo aí. Quem aqui, ó, qual de vocês aqui já passou ou conhece alguém que teve muitos conflitos nos relacionamentos? Às vezes não dá certo, né? Tenta 1, 2, 3, 4, 5, vai tentando. Toda vez que eu tento com esses relacionamentos, eu vou levando um fragmento disfuncional e de insucesso para o próximo. Só que para eu chegar, quando eu chego nesse primeiro relacionamento na minha vida, eu já trago os traumas infantis e deposito tudo aqui, ó. Agora eu já não tenho mais o trauma infantil, eu tenho agora o trauma do insucesso desse primeiro. Jogo tudo para esse e vai indo, ó. Chega aqui, eu já conheci pessoas que tiveram, sei lá, tantos relacionamentos e todos foram frustrados. Essa pessoa tá um poço agora de frustração, sentimento de inferioridade, sentimento de rejeição, abandono. Estou falando aqui para você por que você precisa curar os traumas. Olha quanta coisa. Além disso, você tem sentimento de vingança, inveja involuntária, você não sabe, mas é inveja. Muita gente tem inveja. Nossa, por que o outro tem e eu não tenho? Aí começa a vir o quê? As comparações. A comparação é como se fosse um veneno que você toma toda vez que se compara com alguém. Toda vez que você se compara, você está tomando um antídoto do insucesso, do fracasso, do vitimismo. Eu sou um patinho feio e ninguém mais me quer. Entende? Gente, tudo isso é construído aqui no cérebro. E nós precisamos entender que isso é sobre você. Nós precisamos entender que a partir do momento que eu deposito, que eu vivo tudo isso, eu vou atrair alguém que é parecido, que tem o mesmo trauma, muitas vezes. Esses traumas, eles são manifestos. E os traumas dão match. Quem já ouviu isso? Eles dão match, esses traumas emocionais dão match. Muita gente, mas ele é diferente, ele é homem. Quem sabe ele não vai sentir o que você sente fisicamente. O homem, ele se esconde por detrás de uma brutalidade, um machismo latente, totalmente condicionado desde a meninice. O menino já aprende a dominar a mãe quando ele fala, mãe, eu quero água. E a mãe vai buscar. Isso acontece. Tem mamães que já aprenderam, mas tem mamães que ainda não, que ela carrega. Ela traz algum conceito de aprendizagem, cultura, modos, padrões familiares dos antepassados. Entendeu? Aí esse menino, desde pequenininho, aprende que precisa que alguém sirva a ele. Por isso que tem muitos homens que não conseguem, 1 minuto, servir alguma coisa. Ele só aprendeu a ser servido. E isso está reprimido. Existe um fragmento de uma aprendizagem dessa forma que está reprimido no inconsciente dele. Ele vai projetar agora isso aqui fora. Eu já ouvi muito assim, mas ele não consegue fazer nada, ele não consegue nem fazer assim. Por que ele não vai fazer? Por que tem homens que não conseguem interagir com os filhos? Ainda hoje tem homens que não conseguem sentar com o filho no chão e brincar, sei lá, montar um quebra-cabeça. Tem homens que não conseguem fazer isso. Por quê? Porque antigamente a mãe dele servia a ele. Então ele vai querer que no futuro alguém sirva a ele. Aí ele vai precisar de uma doméstica. Isso é real, gente. Isso não quer dizer que é todo homem, tá? Porque a gente fala uma coisa, mas eu conheço, eu não estou falando que é todo mundo. Eu não estou generalizando. Eu estou falando de uma parcela de situações que eu já presenciei, que eu vivi na clínica. Inclusive, este mês, eu completo 6 anos de formação agora e faço 11 anos que eu estou aqui na psicologia. Completo 11 anos. Então, é um mês de aniversário, estou muito feliz. Esse perfil também, ele completa agora 6 anos também. Para quem está me conhecendo agora, para quem está entrando, eu estou aqui, vai fazer 6 anos, agora é dia 18, então já tem muita coisa, eu já fiz muita live. Eu tenho parado um pouco por causa da clínica, eu atendo já na clínica, no online, no presencial, mas tem muitas novidades chegando por aí, certo? Estou aqui mais uma vez querendo entregar um conteúdo gratuito para vocês. E, quem sabe, despertar alguma coisa para que vocês saibam a importância de buscar esse apoio, esse conhecimento para liberar esses traumas.
O trauma, ele pode ser curado sim, certo? Por exemplo, eu vou dar sempre esse exemplo. Aqui, esse corte aqui foi um acidente de moto que eu tive em São Paulo em 2013. Eu caí ali naquela ladeira da Pacaembu. Não sei se alguém conhece de São Paulo. Então eu caí ali. Foi E naquela época, isso aqui rasgou. Eu fiquei uns 4, 5 meses com trauma, porque o negócio ficou feio, fundo. O dedo ficou pendurado naquela época. E eu passei um tempo para sarar isso daqui e olhar e ressignificar aquela ferida. Hoje eu olho e não sinto dor de nada mais. Ela tá aqui, ó, mas eu não sinto mais dor. Isso é a cura, entendeu? Então o trauma também pode ser curado. Agora, quando você não cura esses traumas, você não conhece, você pode desenvolver neuroses, psicoses. O que seria isso? Uma disfunção, onde vai afetar todo a sua personalidade, esse ego, esse sistema que o próprio Freud definiu como o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, integra esse psique humano e daí que começa a aparecer as doenças mentais, depressão, ansiedade, toque e tantas outras doenças. Entende, gente? Por causa dos traumas. Então o trauma, ele é a raiz, que não cuidado, não tratado, vai desenvolver um monte de disfunção lá no futuro. Tem crianças que já têm muitos traumas agora, estão entrando na adolescência extremamente debilitados, já começa a viver um sofrimento, já começa a viver angústia, isso vai desenvolver depressão. Quando ele chegar na fase ali 18, na juventude, né, entrando na juventude, ele já chega na sociedade adoecido, psiquicamente falando. Como é que esse ser humano vai conseguir construir algo aqui fora se a mente dele está bugada? Se a mente dele está totalmente disfuncional? Entende? Eu conheço várias pessoas que estão vivendo isso, certo? Então hoje existe mais clareza. Hoje a gente pega aqui uma live como essa e traz um tema tão importante. Antigamente não tinha isso. Antigamente as pessoas não sabiam nem o que era trauma. Hoje está muito mais fácil de você aprender, saber o que é e buscar os seus métodos mais rápido para você sair disso. Entendeu? Eu anotei aqui, gente, ó, só fiz algumas anotações, eu coloquei assim, ó. O que esses traumas afetam a nossa vida? Problemas emocionais, impactos nos relacionamentos, ó, legalzinho, impactos nos relacionamentos, afeta a autoestima e a autoconfiança. Você tem dificuldade de prosperar na sua carreira. Isso aqui é infalível. Conheço muita gente que tem fracassado o tempo inteiro. Por quê? Por causa dessas disfunções, desses traumas. Às vezes tem muita escassez, às vezes apanhou muito lá, apanhou muito, porque naquela época, minha época, por exemplo, a gente apanhava mesmo. Era real. Quem é dos 80 aí, de 80 até 90? Quem é aqui? Dê um sinalzinho. Ei, coloca aí seu ano, só pra eu ver aqui, por favor. Comente aí o seu ano. Eu sou de 87. Meu, eu apanhei muito. Minhas irmãs apanharam, que eu sei, eu participava. Entendeu? Você acha que isso não vai afetar? O cérebro da criança, o cérebro por si só, é uma gelatina. É uma plasticidade. Quando você bate assim na cabeça, ó, o cérebro faz assim, ó. Bata. Bata na cabeça de uma pessoa aí pra você ver se ela não vai dar um problema psíquico no futuro. Entendeu? Por isso que é proibido. Ah, ele não pode espancar. Gente, eu não vou falar sobre isso porque eu não vou entrar nesse mérito, tá? Eu sou psicólogo, preciso olhar e respeitar o que a evidência fala. Aqui não é achismo, não estou achando nada, é evidência. As pessoas confundem a fala do psicólogo, às vezes, com a fala de uma pessoa que acha que não vai acontecer. Como o meu perfil é muito misturado, eu coloco tudo mesmo, me chamam de coach, eu não estou nem aí que me chamam de coach. Eu não estou preocupado com o que me chamam, com o que falam, eu estou preocupado com o resultado que tem acontecido na minha clínica. E muitos relatos das pessoas que viveram e estão aqui comigo há anos, cultivando aqui um pouco desse conhecimento. Então, a minha preocupação é essa. Vamos falar mesmo, tá tudo bem. Quando fala é porque o negócio tá bom, né? Eu sou criticado por psicólogos, pra vocês terem ideia. Você fala muita coisa motivacional. Tô nem aí, falo mesmo, e daí? Problema de meu, eu faço mesmo e deu muito certo, tem dado certo. E eu cresci aqui dessa forma, entendeu? E as pessoas não entendem, sabe? Enfim, é um desabafo. Outras coisas também, além da dificuldade de prosperar na carreira, é os sintomas físicos, certo? Vai causar, ó, insônia, dores no corpo. Tem gente que tem tantas dores, tem gente que nunca fez terapia, nunca procurou psiquiatra.
mas sentiu dores no corpo, foi atrás de um médico específico, vamos falar do neurologista, e aí foi diagnosticado com fibromialgia. Conheço várias pessoas. Mas essa pessoa nunca foi na terapia. Como assim, gente? A fibromialgia o estudo já leva direcionado para a nossa saúde mental. É muito sofrimento, muitas emoções negativas. Na evidência, sentir raiva aumenta muito o meu cortisol. E esse cortisol exacerbado no corpo faz mal. O cortisol precisa ser equilibrado. Nós precisamos dele. Ele não é um hormônio 100% vilão, certo? Ele deixa de ser bom quando você altera esses níveis de emoções negativo e positivo, entendeu? Então, eu estou dando um exemplo do sentimento de raiva, ok? Raiva, ela é momentânea, ela não é para sempre. Só que quando o sentimento de raiva se manifesta, ela vem aqui com muita força, automaticamente, quando ela desce, já houve as disfunções, já houve explosões moleculares e o seu corpo vai sentir, você vai baixar a sua imunidade, você vai se sentir mais fraco. É aí que prejudica a procura por atividades físicas. Muita gente tem traumas desconhecidos, porque isso é desconhecido para cada pessoa que não entende, que nunca procurou ajuda ou nem sabe sobre esse tema, e que afeta um sentimento ruim, negativo, que afeta o seu desempenho, por exemplo, de procurar, de fazer uma atividade física. Entende? Então o trauma precisa ser curado para que você traga à existência situações, movimentos de um formato mais intrínseco, onde você vai ter um desenvolvimento pessoal muito mais aflorado, muito mais positivo, do que viver sem conhecer esses traumas e vivendo disfunções psicológicas aqui fora, inclusive desenvolve até as doenças mentais e doenças físicas. Consegue entender os riscos que é de não conhecer os traumas que você tem, os traumas que você carrega? E nesses problemas emocionais, por exemplo, quando esses traumas não são resolvidos, ele pode causar fatores de porta de entrada, são janelas para ansiedade e para depressão, certo? Quando você não consegue conter nem controlar isso daí. Os impactos nos relacionamentos é o quê? Você vai ter uma crise de ciúme, você não vai confiar porque você não... Toda pessoa que tem baixa confiança não vai confiar no outro. Eu projeto o que eu sinto no outro. Eu casei no início do ano e para um casamento, para você casar, construir uma família, não pode ser de qualquer forma não, tá, gente? Você precisa construir, precisa saber o que você é. E você precisa se amar muito. Você precisa se valorizar muito. Porque se eu tenho tudo isso daqui, eu vou pegar o que a minha esposa ela me entrega, e vai juntar com o que eu já tenho aqui. Vai dar match, mas é um match positivo. Entendeu? Não é aquele match dos traumas não, tá? Entendeu? Mas se eu tenho baixa confiança, baixa estima, baixa não sei o quê, eu vou ficar extremamente debilitado num relacionamento frustrado, onde eu vou ficar cobrando, fiscalizando, não sei o quê. Se a pessoa fizer alguma coisa de errado comigo, deslealdade, infidelidade, problema dela. Quem vai pagar é ela. Eu acredito demais na lei da semeadura. Como eu me amo, eu sei a forma como eu vou me comportar. Eu vou ficar magoado, posso ficar com raiva, nossa, vai abalar, eu vou ficar... Vai ser assim que funciona. Mas se eu me amo, se eu tenho autoaceitação, autovalorização, autoconfiança, isso não vai ser o caso de eu ficar ali neurótico, vou morrer, aquela coisa toda que eu vejo muitas pessoas passando. E é assim, eu recebo pessoas dessa forma na clínica. Porque terminou o relacionamento de 3 meses e tentou um suicídio. Entende? Eu já recebi coisas assim. Por quê? Porque essa pessoa não aprendeu primeiro a se amar. Então primeiro você tem que se amar. É importante. Mas para aprender a se amar, antes de mais nada, você precisa aprender a curar esses traumas. Precisa entender a importância de mergulhar nesse conhecimento para poder sarar tudo isso daí, certo? E esses impactos nos relacionamentos acontecem no relacionamento amoroso, relacionamento com a família e relacionamento afetivo, certo? Esse que desenvolve um lado mais fraternal.
Quando você tem conflitos internos de traumas desconhecidos, esses relacionamentos serão difíceis. Você não tenha dúvida. E isso é muito real, acontece o tempo todo. É só você começar a se perguntar: por que eu não tenho isso? Aí você vai começar a entender, uma forma de se analisar, por que eu sinto coisas que são irreais. O cérebro constrói situações, um cenário que é totalmente irreal, para influenciar um ego que está ali extremamente inflado, onde construiu essa personalidade, essa percepção das coisas. Por isso a importância de buscar o conhecimento para você trabalhar os dois lados. O que é que seu ego está dizendo e o que é que o autoconhecimento diz. Você vai unificar isso daqui e vai negociar. Aí você aprende agora a negociar, quem sabe, pensamentos disfuncionais. Entendeu? E aí, eu coloquei mais um pouco aqui assim, eu acho importante falar sobre isso aqui. Por que você precisa resolver esses traumas urgentemente? Existe um fator, um padrão, certo? De repetição. Lembra, quem está aqui na live desde o início, viu eu falando sobre quando você tem traumas infantis, deposita num relacionamento aqui, né, o primeiro da sua vida, deu errado aqui, você joga isso aqui agora para aqui e vai jogando, vai jogando. Isso aqui, gente, é um padrão, é um vício emocional. Vai repetir os mesmos padrões. Tem pessoas que chegam aqui no terceiro já tem um insight, liga uma luzinha vermelha ali, né, no painel do carro que está dando errado, e essa pessoa já acorda e vai procurar ajuda. Ela vai tentar entender por que está repetindo isso aqui. Isso eu ouço o tempo inteiro na clínica. Conseguir identificar uma repetição. Aí nós identificamos e entendemos ali que tem uma repetição. Então o que é que vai causar? Se você não cuida, se você não aprende sobre traumas urgentemente, né, identificando todos eles, isso aqui vai se tornar repetir. Você vai repetir isso aqui o tempo todo, né? Vira um vício, né? Um vício emocional, que vai repetindo todos esses padrões, e daqui a pouco você leva todo esse insucesso para a sua vida. Vai chegando a idade, você vai entrando numa negação, sentimentos negativos, porque você vai ficar com raiva de algumas coisas, de algo ou alguém, você vai ficar enraivado. Muitas vezes, com a ausência de autoconhecimento, você vai levar mágoas desses relacionamentos. Então tudo isso vira uma bolinha de neve muito grande, uma panelinha de pressão, e você acaba começando a ter disfunções químicas. Por isso a importância de reconhecer cada vez mais e trabalhar urgentemente essas funções positivas, onde você vai desenvolver conhecimento, você vai desenvolver uma autonomia, você vai aprender a dizer não, que é importante, você vai ter esse lado mais confiante, que é importante você trabalhar esse pilar, vai ter a autoaceitação, autoconfiança, tudo isso integra, gente, esse formato humano, onde você precisa trabalhar nessa alma, onde ela controla todos esses movimentos do corpo. Esse cérebro controla o nosso corpo, entendeu? Onde eu piso, onde eu vou, o que eu escolho, o que eu bebo, o que eu como, tá tudo relacionado aqui. Nossa maior batalha, gente, é aqui, certo? Não esqueça disso. É uma guerra travada, é nosso cérebro. E é ele que controla toda a nossa existência. Não tem jeito. Às vezes você pode até querer que o ser superior controle, mas quem sabe você está indo por conta própria. É tão disfuncional que você não consegue nem ouvir a voz do ser superior. Eu conheço pessoas que estão vivendo isso, entende? Então, dá disfunção até na vida espiritual, entendeu? E aí, quando você... outro fator que você precisa aprender urgentemente a curar esses traumas é como isso afeta o presente e o futuro. Tudo que você está vivendo hoje vai dar disfunção, insucesso, frustração, leva agora para o futuro. Lá no futuro, infelizmente, isso vai afetar ainda mais toda a parte emocional, física e espiritual da sua vida. Eu costumo falar que nós somos tricotômicos. Não sei se vocês acreditam. Tem pessoas que não acreditam, mas eu acredito muito. Corpo, alma e espírito. Então, todos esses traumas, eles também vão influenciar a esse acesso
não só a alma, né, a conhecer a alma, mas também o seu físico, a forma como você cuida da carcaça do seu corpo e também a parte espiritual, certo? E lá na frente, lá no futuro, é como se fosse uma âncora, certo? Que está presa aqui o passado e você vai ficar presa a vida toda nisso. Essa analogia é bem interessante para que vocês entendam. É como se fosse uma âncora que vai te prender a esse passado e o futuro vai ser o passado. Você não consegue liberar e nem soltar isso. Eu conheço realmente pessoas do meu dia a dia, tá? Que eu visualizo essa âncora o tempo todo. Inclusive o Rodrigo é prova disso, de que eu tenho tentado o tempo inteiro romper com essa âncora. Pra vocês terem ideia. A âncora, ela prende, ela deixa a pessoa fixada a um momento X da vida. Entendeu? E muitas vezes você não percebe, não nota isso, porque o tempo, as informações, muita cobrança da sociedade, da família, das pessoas, aquele movimento muito frenético, você acaba não percebendo que você está ancorado. Depois dessa live, faça uma reflexão, gente. Onde foi que eu parei? Onde é que está os meus sentimentos, as minhas emoções? Provavelmente você está parado em algum lugar da sua vida. Então libera isso para que sua vida tenha significado e sentido daqui para frente, certo? A cura é possível e vale a pena. É importante, embora seja um processo desafiador, a cura ela vai acontecendo aos poucos, essa cicatrização acontece, tem muitos fatores, como algumas virtudes que você tem aí, você não exerce, como cultivar o amor, a empatia, as conexões com as pessoas, agradecer, a importância de agradecer. Segundo a neurociência, toda vez que eu manifesto o sentimento de agradecer, de gratidão pelas coisas que eu já tenho, em uma área do cérebro chamada núcleo accumbens, libera a dopamina. A dopamina é aquele hormônio do que eu falei lá no início da live, que é o quarteto da felicidade. Ela também faz parte. A dopamina, ela libera essa substância, né? A gratidão libera essa substância para liberar para o corpo e é toda injetada na corrente sanguínea. Então, qual é a sensação? De prazer e de motivação. Então, se eu agradeço pelas coisas que eu já tenho, faz um teste. Inclusive é científico. Faz um teste aí, caderninho da gratidão, para você ver. Comece a agradecer a partir de hoje as coisas que você já tem. Tem coisas que a gente acha que tem que correr, as coisas que ainda não tem, vai lhe frustrar, vai trazer ansiedade, você vai ficar com medo, angústia, vai vir sentimento negativo, porque ainda não chegou. Aí você vai começar a reclamar, porque não chegou, porque não tem, enfim, vício da reclamação. Quando você já agradece, eu tenho certeza que você já tem muita coisa para agradecer. Só que a gente esquece. Faça um teste essa semana, depois me fala aqui no direct. Rodrigo, eu fiz o caderninho, realmente funcionou. Funciona, eu já fiz, os meus pacientes fazem. Então, gente, é sobre isso, certo? Eu espero que vocês tenham gostado, entendido a importância de curar esses traumas. Você precisa aprender a curar esses traumas, certo? Aproveitando, na quinta-feira, às 20h27, do horário de Brasília, eu vou fazer uma masterclass, onde eu vou trazer um tema que é todo voltado sobre os traumas. Eu vou ensinar para vocês esse caminho para curar esses traumas, entender por que eles aparecem, como você precisa fazer para poder trabalhar diariamente, cuidar diariamente de todos esses sentimentos e essas emoções que estão aí impregnando ou paralisando sua vida. Essa Masterclass é 100% online e gratuita, você precisa se inscrever. O link está na minha bio, né, no meu perfil, é só acessar meu site lá. E lá tem a aba da Masterclass. Participe, gente. É uma aula, vai ser pelo YouTube, 100% gratuita, não deixe de participar. Você se inscreve lá, já garante sua vaga lá no YouTube. E eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa quinta-feira, às 20h27 do horário de Brasília, certo? Essa live vai ficar salva no meu canal no YouTube. Se puder, me sigam lá no canal também. Se puder não, me sigam. Se todo mundo aqui, 10% do meu seguidor me seguisse lá, eu já tava bombando. Né? Eu já tava bombando lá. Mas enfim. Então, gente, é sobre isso. Quero que vocês fiquem bem. Aproveita aí a terça-feira, a semana. E quinta-feira à noite nós temos esse encontro marcado no YouTube, tá bom? Se cuida, tem?
Tá bem? Um abraço e até quinta-feira. Fiquem bem.